tudo isso vai estar ligado com a autonomia, né? Tudo isso vai estar ligado também com os dois sistemas principais que a gente tem de sobrevivência, que é o sistema de alerta e o sistema de recompensa. O sistema de alerta justamente vai fazer com que, são áreas do cérebro que faz com que a gente tente se proteger do perigo, né? Aciona o nosso medo quando tem alguma coisa de errado, e isso vai gerar uma modificação química no meu sistema, que vai lançar cortisol, adrenalina, noradrenalina, e que vai fazer com que o meu corpo se prepare para correr, para lutar, ou quando ele não consegue nem correr, nem lutar, nem fugir, nem lutar, ele paralisa, né? Quando a pessoa desmaia, quando a pessoa entra em transe, em choque, quando ela toma um susto e fica lá parada, é um sistema de paralisação que também é automático do cérebro para essa sobrevivência, né? Então, esse sistema de alerta, ele é um sistema muito importante para a sobrevivência, mas ele também pode ser muito nocivo. Se eu tenho, por exemplo, num contexto de sala de aula, uma aula em que o professor é muito bravo, em que o aluno sofre bullying, algum tipo de violência, que ele não se sente acolhido, pertencido, uma criança, por exemplo, que tem uma deficiência e que, por causa disso, ela fica meio de escanteio, ou que tem uma outra condição diferenciada, que é de uma orientação sexual ou de uma religião, e por causa disso ela sofre, ela não se sente acolhida. Tudo isso pode acionar esse sistema de alerta e fazer com que a criança se retraia, e com isso ela não vai ter autonomia na hora de estudar, na hora de falar, ela não vai se sentir pertencida ao grupo, ela não vai sentir que tem voz ativa, né? E isso vai danificar o processo de aprendizagem dela, né? Ao passo que o outro sistema, que é o que a gente chama de sistema de recompensa, é esse sistema voltado para a gente buscar o bem-estar. Então, quando eu estou num lugar que eu gosto, quando eu estou com pessoas que eu gosto, quando eu me sinto acolhido, quando eu faço o que eu gosto, eu sinto prazer, eu me divirto, né? Eu aciono uma série de substâncias químicas no meu corpo, como dopamina, serotonina, ocitocina, que me deixa feliz. E essa felicidade vai ampliar a minha atenção, ampliar a minha motivação, ampliar a minha vontade, ampliar a minha coragem. E isso vai fazer com que eu justamente me arrisque mais e busque mais e tenha mais autonomia no meu processo de aprendizado. E isso tudo depende do cérebro social, ok? Aqui tem alguns artigos, só a título de demonstração mesmo, mostrando que justamente quando a gente tem um sistema de alerta muito ligado, está muito estressado, sente muito medo, isso prejudica o hipocampo. E o hipocampo é o grande gerenciador de memória. Portanto, se eu não tenho um cérebro social bem trabalhado, se eu não tenho uma inteligência emocional, uma capacidade de estar num grupo que seja saudável para mim e para o resto do grupo, isso aciona demais meu sistema de alerta, que aciona muito cortisol no meu corpo e que prejudica a minha memória, porque prejudica o meu hipocampo. E se eu prejudicar o meu hipocampo por causa de uma toxicidade do cortisol em excesso, eu gero uma incapacidade de novas memórias. E se eu não tenho memória, eu não tenho aprendizado. Então, o carro-chefe do aprendizado precisa ser a busca da autonomia pelo prazer de estar fazendo, de estar aprendendo e pelas boas relações e vínculos afetivos, ok? Aqui tem uma figura só para mostrar um experimento que foi feito com soldados de guerra, em que isso que está anotado em amarelinho, que tem uma massa, né? Um desenho, é o hipocampo. Então, é uma tomografia, uma ressonância magnética, na verdade, de um soldado antes de ir para a guerra. E a gente vê que o hipocampo dele está bonitinho. 18 meses depois que ele voltou da guerra, ele fez de novo o exame e a gente percebe o hipocampo dele atrofiado. E 36 meses depois, ele está muito atrofiado. Isso é cortisol, tá? Isso não é estilhaço de bala, isso daí não é tumor, não é traumatismo craniano, isso não é físico, isso é estresse. Então, o estresse em excesso, o medo em excesso, a tristeza em excesso, a pressão em excesso, né? O controle do mundo em excesso, a falta de autonomia pode gerar esse estresse que pode ser
muito grande, e sendo muito grande, ele pode prejudicar estruturas neurológicas, e isso faz com que a pessoa deixe de criar novas memórias. Então, quando eu estou falando de autonomia do aprendizado, né, eu estou falando justamente de estruturas neurológicas bem desenvolvidas, que vai depender de genética, sim, vai depender de como foi a gestação, né? Por exemplo, pesquisas mostram que mulheres que fumam na gravidez, a nicotina, ela diminui o fluxo sanguíneo para o feto, e isso já pode causar pequenas apóxias, pequenos AVCs, enquanto o cérebro dessa criança está sendo desenvolvido. E isso, se for no lobo frontal, pode gerar danos profundos no cérebro social dessa criança, né? Tem muitas pesquisas mostrando, por exemplo, pessoas que cometem crimes, né, cérebro de psicopatas e de pessoas criminosas, em que o histórico de vida mostra gestação com excesso de drogas, de álcool, né, algum tipo de acidente na gravidez, e que isso sim pode gerar lesões neurológicas. Então, a criança precisa ter uma boa estrutura neurológica. Outra coisa que tem que tomar cuidado, acidentes na cabeça de criança quando é pequenininha. Aquela coisa de pegar a criança e chacoalhar, jogar pro alto. Por mais que seja legal e divertido e elas gostam, é perigoso. Porque o cérebro delas é muito molinho e ele tem muito espaço entre o cérebro e o crânio. Então, qualquer coisa que eu chacoalhe, esse cérebro pode bater na calota craniana e causar pequenas lesões. E essas lesões, se for no lobo frontal, pode prejudicar essas estruturas do cérebro social, de tomada de decisão, de capacidade de filtro moral, tudo isso, né? Então, criança bater cabeça, tem que tomar muito cuidado mesmo com criança em relação às estruturas neurológicas, tá? Outra coisa importante é ter um estímulo desde a infância. O nosso cérebro, ele se arquiteta a partir dos estímulos. Então, não existe isso de achar que, mas ele é adulto, ele tem que conseguir fazer tal coisa. Ele só vai conseguir fazer tal coisa se ele aprendeu a fazer essa tal coisa desde pequeno. Então, uma pessoa só vai ter tolerância, ou só vai ter paciência, ou só vai ter concentração, ou só vai ter disciplina, se ela aprende isso desde pequeno. Ela não nasce, não acorda um dia e tem nada disso, né? Assim como ninguém acorda um dia e fala assim, vou matar uma pessoa. Não existe. Todo o nosso comportamento, seja ele bom ou ruim, ele é uma construção, ele vai acontecendo, né, com o passar do tempo. Então, eu preciso dos estímulos desde a infância, né? Alimentação, estímulos de arte, esporte, né? Possibilidades de coisas diferentes para essa criança aprender. Esse cérebro precisa entrar em contato com coisas diferentes para saber o que ele gosta de fazer, né? Para a pessoa descobrir que ela tem uma tendência à botânica, ela precisa mexer com planta, né? Para ela saber que ela ama animais e vai querer ser veterinária, ela precisa conhecer animais. Então, né, a gente precisa dar essas experiências para as crianças. O estímulo é muito importante. E principalmente os estímulos emocionais e sociais, né? De aprender a dividir as coisas desde pequenininho, aprender a doar as coisas, né? Esse consumismo não é bom. Então, todo fim de ano, doa roupa, doa brinquedo, faz a própria criança separar, a própria criança doar, entender que tem pessoas no mundo que têm vidas muito mais difíceis que a dela, ela ter generosidade em relação a isso, ela saber esperar, ela saber ajudar quem tem dificuldade, né? Crianças sem deficiência, conviver com crianças com deficiência é muito importante, né, para que haja uma consciência social, de tolerância às dificuldades das pessoas. Então, tudo isso são estímulos que são desde criancinha, que vai gerando autonomia cognitiva para essa pessoa, né? Motivação, incentivo e ambiente propício. Então, que está ligado um pouco com esse estímulo, né, que eu estou falando. Eu preciso ter um ambiente de um aprendizado, né? A criança, eu dou livros para ela e eu incentivo. Só que eu tenho um ambiente que, sei lá, os pais brigam o tempo inteiro, só tem gritaria, só tem violência, ou essa criança não tem um lugar adequado para estudar porque é muito barulhento. Isso na pandemia foi muito complexo, né? Muita gente que não tinha mesmo lugar, morava num cômodo com um monte de gente, não tinha internet, enfim. Então, isso dificulta, né? Eu preciso ter um ambiente propício para o aprendizado, né? E metodologias apropriadas e uma boa mediação. Aí eu já estou falando mais de uma questão que é da escola em si, né? Então, um bom professor tem boas e diferentes formas de ensinar
o mesmo conteúdo, né? Um bom professor é aquele que consegue ler a realidade do aluno, entender como ele está entendendo o mundo, entender essas vivências pessoais dele, entender os gostos pessoais desse aluno, a propensão desse aluno. Tem aluno que é mais visual, tem aluno mais auditivo, tem aluno que precisa de coisa mais prática, tem aluno que é aquela coisa mais cognitiva, teórica, que ele precisa de ter texto para ler. Eu preciso perceber essas diferenças na minha sala e adaptar as minhas metodologias e promover uma boa mediação entre essas metodologias e as pessoas, e entre as pessoas e elas mesmas, para que tenha um bom aprendizado. E isso gere mais autonomia para que o aluno busque querer aprender cada vez mais. Isso tudo está ligado ao que a gente chama de função executiva, né? Porque a função executiva é a capacidade do nosso sistema operacional justamente conseguir elaborar, planejar, elaborar o passo a passo daquilo, executar, observar aquilo que eu estou executando e averiguar no final, fazer uma avaliação crítica se foi aquilo ou não, se foi melhor, se foi pior, se eu podia ter demorado mais ou demorado menos. Isso é fundamental para a autonomia no estudo, né? Na verdade, tudo isso que eu estou falando até agora é para chegar nisso, na função executiva. A gente tem que trabalhar os nossos alunos para que eles tenham função executiva, para que eles tenham autonomia de pensamento e eles consigam saber como eles têm que estudar, ir atrás do estudo, ir atrás de resolver o problema e não ficar só esperando que isso caia na frente deles, e que eu, professor, explique tudo, né? Ele tem que saber procurar, ele tem que saber entender, e esse ponto eu não entendi. Se eu não entendi esse ponto, como que eu posso resolver isso? Eu posso procurar na internet, eu posso procurar no livro, eu posso conversar com alguém, eu posso ver algum vídeo que pode me ajudar, eu tenho que falar com a professora, que tipo de exercício eu posso fazer, né? Ele mesmo criar a estratégia cognitiva de como ele aprende. Eu, por exemplo, gosto muito de aprender escrevendo. Não adianta, pode ter computador, pode ter a tecnologia que for. Eu preciso de um papel e eu preciso escrever, porque quando eu escrevo, eu tenho toda uma coordenação motora que está associada com a minha atenção. Isso potencializa para mim a atenção. Eu faço mapas conceituais para estudar. Tudo que eu estudo é baseado em mapas conceituais, mapas mentais, com desenho, com setinha, né? Eu estudo muito assistindo vídeos também. Então eu leio um texto, falo assim, esse assunto aqui. Aí eu vou procurar na internet um vídeo que seja mais fácil de entender aquele assunto. Aí eu faço um resumo daquilo. Aí eu faço um mapa conceitual, né? Então esse é o jeito que eu aprendi. É o meu jeito de estudar. Cada um tem seu. Tem gente que estuda com música. Eu, justamente por ser da área de música, se eu puser música eu me desconcentro, né? Então, assim, cada um vai achar o seu jeito que funciona melhor, né? Tem gente que consegue estudar 6 horas seguidas, tem gente que precisa estudar de 20 em 20 minutos. Então, isso também é uma percepção que a pessoa tem que ter de si mesma. E para isso ela também tem que aprender. Ela tem que experimentar formas diferentes de estudar, ela tem que ter dificuldades diferentes e mecanismos diferentes, experimentando para ver o que funciona melhor para ela. Isso é autonomia. E isso também tem que ser treinado desde pequeno. E isso é o que a gente chama de função executiva, né? E que vai depender justamente de questões sensoriais, emocionais, motoras e cognitivas. Eu preciso ter um bom sensorial para poder prestar atenção e a informação entrar por esse sensorial, né? Eu preciso ter um emocional adequado. Se eu estiver com medo, se eu estiver cansado, se eu estiver sofrendo violência, eu não vou estar emocionalmente focado naquilo que eu quero aprender, né? Isso, a minha atenção já vai cair. Eu preciso ter capacidade motora de me organizar, de pôr o caderno, de abrir, de ver o que eu vou fazer primeiro, onde eu vou pôr o computador, como é que eu vou escrever. Tudo isso é planejamento motor também na hora do estudo, né? E para tudo isso eu preciso de cognição, né? Então tudo isso são funções executivas para uma boa autonomia do aprendizado e que vai depender desse cérebro social, vai depender dessa socialização básica e de todas as experiências que a pessoa tem na vida dela. Então, para encerrar, o que a gente precisa pensar, né? Quando a gente pensa em metodologias ativas, metodologias que incentivam a pesquisa e o estudo dos alunos, a gente tem que pensar na mediação do professor, no aluno como centro da aprendizagem, né? Na busca da autonomia. Trabalhos em grupo funcionam muito, ajudam, porque assim, por mais eu mesmo tenho dificuldade de trabalho, eu prefiro fazer as coisas sozinha.
Mas eu sei a importância do trabalho em grupo, porque justamente é nele que você vai ouvir uma opinião diferente, você vai ter que reconsiderar coisas que você não queria, você vai ter que ceder, você vai ter que aprender, você vai ter que negociar, tem que ter paciência. Então essa inteligência emocional dos trabalhos em grupos na escola, eles são muito importantes, porque nós vivemos em sociedade e nós vamos trabalhar um dia na vida em grupo. Então a gente precisa aprender a trabalhar em grupo. Né? O engajamento e a cooperação do grupo, o engajamento da própria pessoa no seu próprio aprendizado, né? Sempre promover reflexões, discussões, fazer as pessoas pensarem, ter senso crítico. Essa coisa de que, assim, muitas vezes eu pergunto na faculdade aqui, o que vocês acham disso? Não sei, professora. Professora é você, não sei desse assunto. Eu falo assim, não, mas não precisa saber do assunto, eu quero saber o que você acha disso. Entendeu? Eu brinco com eles, fale qualquer abobrinha. Não é importante isso. Eu quero saber a sua opinião, porque a partir da sua opinião, da opinião do outro, da minha opinião, a gente vai discutindo e vai limpando o que não é tão certo, vai entendendo os conceitos melhores, mas assim, é importante. As pessoas não são uma tábula rasa, as pessoas não vêm sem conhecimento, elas têm experiências de vida. E a experiência de vida delas tem que ser considerado no momento da aula, né? Nas reflexões para a gente chegar à conclusão das coisas, isso é importante. E a aprendizagem baseada em problemas, isso é o principal, né? Aqui na faculdade eu trabalho muito em cima disso, as minhas avaliações, por exemplo, são sempre voltadas para a resolução de problemas. Então a gente trabalha milhões de conceitos em sala de aula, lê texto, assiste vídeo, discute, tem conceitos teóricos e tal, e aí a avaliação sempre é baseada em tudo que a gente estudou, baseado em que você entendeu, baseado em como esse conteúdo chegou até você. Fabi, tô gravando, vem cá. Bemol! Tá no último slide. Tá. Você não tinha gravado tudo? Tô gravando pra rede pedagógica. Então, a aprendizagem baseada em problemas, ela é muito importante, né? Então, na minha prática, por exemplo, a gente estuda vários conceitos, conteúdos, lê texto, assiste vídeo, tem teoria, tem toda essa parte mais de embasamento mesmo. Só que assim, não adianta dar uma prova falando assim, o que o fulano falou de tal coisa? Para que serve tal coisa? Entendeu? Isso não funciona na prática. O cérebro, isso é uma coisa muito importante, tá? O cérebro, ele não aprende conteúdo, ele aprende experiência, ele aprende vivência, né? Então, é aquele conteúdo aplicado a alguma coisa que faça sentido, que vai resolver um problema. O cérebro não gasta energia com coisa que não vai ser útil para a vida dele, para a sobrevivência dele. Então, ao invés de decorar um monte de data, um monte de conceito e o nome de um monte de gente importante da teoria da aprendizagem, é melhor a gente entender o mecanismo do funcionamento das coisas e pensar como que vai aplicar isso para resolver um problema. Então, avaliações, né, e atividades baseadas na aprendizagem em cima de problemas, ela é muito importante. Então, por exemplo, eu faço isso, a gente trabalha muitos conteúdos e a avaliação sempre é alguma coisa assim, uma discussão de um caso, né? Então, imagine que na sua aula tem um aluno com tal e tal situação social, cognitiva, com tal patologia, que tem laudo, que não tem laudo, que gosta disso, que não gosta daquilo. Eu crio toda uma situação e falo, baseado em tudo que a gente estudou, como você entendeu, como você absorveu e nas suas experiências pessoais, como que você planejaria uma aula para esse aluno, como que você resolveria tal dificuldade de aprendizado dele, enfim. Estou falando do meu conteúdo, né, que é neurociências do aprendizado, mas isso serve para qualquer conteúdo da escola, é só ter um pouquinho de criatividade, né, para isso. Então, era isso que eu queria falar, a importância da busca da autonomia, né? Isso tem que ser ensinado desde criança, e isso tem uma profunda raiz na questão do cérebro social, da inteligência emocional, da convivência de grupo, né? E isso precisa ser foco também da escola e foco da educação dentro de casa também, né? Uma educação que seja emancipatória, uma educação que permita que a pessoa seja quem ela claro que com limites, claro que com regras, não é isso. Mas a gente precisa entender que crianças também são pessoas e não são robôs e que tem que obedecer o que a gente fala o tempo inteiro, né? A gente tem que criar
pessoas capazes de sobreviver para os desafios do mundo atual, que é um mundo cada vez mais tecnológico, mais conectado, mais rápido, mais diverso e mais coletivo. É isso, muito obrigada.